Os apóstolos, membros da própria família de Jesus, não eram apenas seguidores distantes. Eles eram parte integrante de sua vida e ministério. Acompanharam-o de perto em cada viagem pela Galileia, compartilhando suas privações, observando-o em ação e absorvendo seus ensinamentos diários. O aprendizado não era meramente teórico, mas prático, imerso nas complexidades da interação humana e na compaixão divina. Observavam como Jesus lidava com as multidões, a paciência com os questionadores e a ternura com os aflitos, tudo isso moldando suas próprias abordagens. Quando Jesus atendia às multidões, seus discípulos estavam sempre prontos para auxiliar, organizando o fluxo de pessoas, encaminhando os doentes para a cura e garantindo o bem-estar de todos. Eles não eram meros espectadores, mas colaboradores ativos. Interagiam com os interessados, desvendavam as Escrituras e buscavam o benefício espiritual de cada indivíduo, aplicando o que haviam aprendido e ganhando experiência valiosa a cada novo encontro. No entanto, o passo seguinte exigia que aprendessem a trabalhar de forma autônoma, o que demandava mais instrução, paciência e, acima de tudo, empatia. Por isso, Jesus, em sua sabedoria divina, os enviou como seus representantes, orientando-os e corrigindo-os, enquanto ainda estava fisicamente presente. Durante o período em que estiveram com Jesus, os discípulos se deparavam frequentemente com a complexidade e, por vezes, a confusão dos ensinamentos dos líderes religiosos de sua época. Diante de cada dúvida, eles se voltavam a Jesus. Com uma clareza inigualável, ele contrastava a verdade pura das Escrituras com as tradições humanas e os preceitos criados pelos homens. Esse discernimento fortalecia a fé deles na palavra de Deus e os libertava do medo dos rabinos, que detinham grande poder social e religioso, e da escravidão às tradições que desviavam do propósito divino. O exemplo de Jesus era, sem dúvida, mais impactante do que qualquer doutrina ou preceito. Ao se separarem dele para suas missões, cada olhar, cada palavra, cada tom de voz de Jesus vinha à mente dos discípulos. Essa memória vívida se tornava uma fonte inesgotável de inspiração e guia. Muitas vezes, em confronto com os adversários do Evangelho, eles se viam repetindo as palavras de Jesus, e a alegria brotava em seus corações ao testemunharem o impacto transformador que essas palavras tinham sobre as pessoas. A autoridade e o amor com que Jesus ensinava ressoavam através deles, conferindo poder à sua própria pregação. Jesus chamou os 12 e os enviou 2 a 2 para as cidades e vilarejos. Essa estratégia de missão em pares era fundamental. Ninguém foi sozinho. Irmãos e amigos acompanhavam-se mutuamente, garantindo que pudessem se ajudar, encorajar, aconselhar e orar um pelo outro, compensando as fraquezas individuais. Mais tarde, ele enviou os 70 da mesma forma, solidificando seu plano de que seus mensageiros trabalhassem em conjunto. A obra do Evangelho, hoje, poderia ter muito mais sucesso e impacto se seguíssemos esse exemplo de colaboração e apoio mútuo mais de perto, em vez de nos isolarmos em esforços individuais. A mensagem dos discípulos era a mesma proclamada por João Batista e pelo próprio Cristo. O reino de Deus está próximo. Eles não deveriam se perder em discussões teológicas ou em debates sobre se Jesus de Nazaré era o Messias. Em vez disso, a autenticidade de sua missão seria confirmada por suas ações, realizando as mesmas obras de misericórdia que Jesus havia feito em seu nome. A ordem era clara e direta: curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Essa instrução sublinhava que o poder não era deles, mas um dom divino a ser compartilhado livremente.
Durante seu ministério, Jesus passou mais tempo curando e aliviando o sofrimento do que simplesmente pregando. Seus milagres eram a confirmação tangível de suas palavras. Ele não veio para destruir, mas para salvar, para restaurar. Onde quer que ele fosse, a fama de sua compaixão o precedia. Aqueles que eram curados se regozijavam em sua nova saúde, e multidões se aglomeravam para ouvir seus relatos, tocados pela esperança e pela gratidão. Para muitos, a voz de Jesus foi o primeiro som que ouviram, seu nome, a primeira palavra que proferiram, seu rosto, o primeiro que viram. Como não amá-lo e proclamar seus louvores? Ao passar por cidades e aldeias, era como uma corrente de vida, espalhando alegria e bem-estar por onde ia, um rastro de esperança e renovação. Os seguidores de Cristo são chamados a trabalhar da mesma forma que ele trabalhou. Isso implica uma responsabilidade ativa. Precisamos alimentar os famintos, vestir os que não têm roupa e confortar os doentes e aflitos. Nossa missão não se limita apenas à pregação verbal. Ela se manifesta no serviço prático, no toque compassivo. Devemos ajudar os desesperançosos e inspirar esperança nos desanimados, levantando aqueles que caíram sob o peso das dificuldades da vida. E a nós também se cumprirá a promessa divina. A tua justiça te precederá, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58:8. O amor de Cristo, demonstrado em serviço altruísta pelos outros, é infinitamente mais eficaz para transformar corações do que a força da lei. A lei é necessária para conter os transgressores, para estabelecer limites, mas o missionário amoroso pode ir além, alcançando as profundezas da alma. O coração muitas vezes se endurece com a repreensão e a condenação, mas se quebranta sob a influência suave e poderosa do amor incondicional de Cristo. O missionário não só pode aliviar o sofrimento físico, mas também conduzir o pecador ao grande médico, aquele que é capaz de purificar a alma de toda a mancha do pecado. É o plano de Deus que, por meio de seus servos humanos, os doentes, os infelizes e os que sofrem influências malignas, ouçam a sua voz de consolo e esperança. Ele deseja, por meio de seus instrumentos humanos, ser um consolador que o mundo ainda não conhece e que tanto anseia. Em sua primeira missão, os discípulos receberam instruções claras. Deveriam ir apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa diretriz estratégica tinha um propósito vital. Se tivessem pregado aos gentios ou samaritanos naquele estágio inicial, teriam perdido a influência com os judeus que ainda não estavam preparados para aceitar essa universalidade da mensagem. Isso teria despertado preconceitos profundos e os envolvido em conflitos desnecessários, desanimando-os no início de seus trabalhos. A própria compreensão da abrangência do Evangelho, que deveria ser levado a todas as nações, foi algo que os apóstolos levaram tempo para assimilar. Enquanto eles próprios não compreendessem plenamente essa verdade, não estavam prontos para trabalhar eficazmente com os gentios. Se os judeus recebessem o Evangelho, Deus pretendia usá-los como mensageiros para os gentios, sendo, portanto, os primeiros a ouvir a mensagem de salvação. Em todo lugar por onde Cristo havia trabalhado, havia pessoas com necessidades profundas, famintas e sedentas de verdade e de significado. Chegara a hora de levar a boa nova de seu amor a esses corações desejosos. Os discípulos deveriam ir a todos como seus representantes, encarnando sua mensagem e seu caráter. Assim, os crentes os considerariam mestres divinamente designados, e quando o Salvador partisse fisicamente, não ficariam sem instrutores e guias espirituais. Nessa primeira jornada, os discípulos só deveriam ir a lugares onde Jesus já havia estado e cultivado amizades, aproveitando o terreno preparado. Seus preparativos de viagem deveriam ser os mais simples possíveis.
A frugalidade era um princípio. Não deveriam permitir que nada os distraísse de sua grande obra, nem de forma alguma provocar oposição e fechar a porta para trabalhos futuros. Não deviam usar as roupas ostensivas dos líderes religiosos, nem nada que os distinguisse dos humildes camponeses. Isso evitaria a percepção de arrogância ou distanciamento. Não era para entrar nas sinagogas e convocar o povo para um serviço público formal. Seu trabalho devia ser feito de casa em casa, um método que permitia um contato mais íntimo e pessoal. Não deveriam perder tempo com saudações inúteis, que eram longas e protocolares na época, nem ficar pulando de casa em casa para se hospedar. Mas deveriam aceitar a hospitalidade dos que eram dignos, aqueles que os receberiam de coração como se estivessem recebendo o próprio Cristo. Deveriam entrar na casa com a bela e significativa saudação: paz seja nesta casa. Lucas 10, 5. Essa casa seria então abençoada por suas orações sinceras, seus hinos de louvor e o estudo das Escrituras em família, transformando lares em pequenos santuários de fé e esperança. Esses discípulos deveriam ser mensageiros da verdade, preparando o caminho para o Mestre. A mensagem que deveriam levar era a palavra da vida eterna, e o destino das pessoas dependia diretamente de aceitá-la ou rejeitá-la. Para impressionar as pessoas com a seriedade e a urgência dessa decisão, Jesus instruiu os discípulos com uma advertência solene: se alguém não os receber, nem escutar suas palavras, ao sair daquela casa ou cidade, sacudam o pó dos seus pés. Digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Essa instrução, por mais drástica que pareça, visava enfatizar a responsabilidade daquele que ouve a mensagem divina e a rejeita. Então o olhar do Salvador penetra o futuro. Ele vê os vastos campos onde, após sua morte, os discípulos precisarão testemunhar dele. Seu olhar profético abrange a experiência de seus servos através dos séculos, até que ele venha pela segunda vez. Ele mostra a seus seguidores o conflito inevitável que enfrentarão. Revela o caráter e o plano da batalha espiritual. Ele expõe os perigos que terão de enfrentar e a abnegação que será necessária. Deseja que eles calculem o custo para não serem pegos de surpresa pelo inimigo. A luta deles não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Eles têm que lutar contra forças sobrenaturais, mas crucialmente lhes é assegurado auxílio sobrenatural. Todos os seres celestiais fazem parte desse exército divino, e mais do que anjos estão nas fileiras. O Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor, desce para liderar a batalha. Podem ser muitas as nossas fraquezas, pecados e erros graves, mas a graça de Deus é para todos que a buscam com contrição. O poder do Todo-Poderoso está empenhado em favor daqueles que confiam plenamente em Deus. Vejam, disse Jesus, eu os envio como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cristo nunca escondeu a verdade, mas sempre a proferiu com amor. Ele agia com o máximo de tato e uma atenção benevolente e cuidadosa ao lidar com as pessoas. Nunca foi rude, nunca proferiu uma palavra dura desnecessariamente, nunca causou dor a uma alma sensível sem motivo. Não criticava a fraqueza humana com desprezo. Denunciava sem medo a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando proferia suas repreensões avassaladoras. Ele chorou sobre Jerusalém, a cidade amada, que o recusava, aquele que era o caminho, a verdade e a vida. Eles o rejeitaram, o Salvador, mas ele os olhava com ternura piedosa e com uma dor tão profunda que lhe partiu o coração.
Cada alma era preciosa aos seus olhos. Embora sempre agisse com dignidade divina, ele se inclinava com a mais terna consideração para cada membro da família de Deus. Via em todos os homens almas caídas, que era sua missão e privilégio salvar. Os servos de Cristo não devem agir apenas pelos instintos naturais ou por impulsos momentâneos. Eles precisam de uma comunhão íntima com Deus, que lhes permita, sob provocação, que o ego não se sobressaia e que eles não soltem uma torrente de palavras inadequadas. Essas palavras, se impulsivas, não seriam como o orvalho ou a chuva, suave que refresca as plantas secas, mas sim como uma tempestade que destrói. É exatamente isso que Satanás quer que eles façam, pois esses são os seus métodos, a raiva e a acusação. É o dragão que está irado, é o espírito de Satanás que se revela em fúria e condenação. Mas os servos de Deus devem ser seus representantes. Ele quer que eles usem apenas a moeda corrente do céu, a verdade que apresenta a sua imagem e inscrição divina. O poder com que devem vencer o mal é o poder de Cristo, a glória dele, a sua força. Devem fixar os olhos na beleza do seu caráter inigualável. Podem então apresentar o Evangelho com tato e suavidade divinos, que só vem de uma conexão profunda com o Mestre. E o espírito que se mantém manso diante da provocação dirá mais em favor da verdade do que qualquer argumento, por mais vigoroso que seja, pois a mansidão reflete a Cristo. Aqueles que estão em conflito com os inimigos da verdade devem enfrentar não apenas homens, mas Satanás e seus instrumentos. Lembrem-se das palavras do Salvador. Vejam, eu os envio como ovelhas entre lobos. Lucas 10:3. O perigo é real, mas o desespero não deve ter lugar. É preciso descansar no amor inabalável de Deus, e o espírito permanecerá calmo, mesmo quando maltratados pessoalmente. O Senhor os revestirá com armadura divina, uma proteção espiritual invisível, mas poderosa. Seu Espírito Santo influenciará a mente e o coração, de modo que a voz deles não se assemelhe ao uivo dos lobos, mas sim à melodia da graça. Continuando, as instruções aos discípulos, Jesus disse: cuidado com as pessoas. Essa era uma advertência à prudência. Eles não deveriam confiar cegamente naqueles que não conheciam a Deus, revelando-lhes seus planos e estratégias, pois isso daria vantagem aos instrumentos de Satanás. As invenções e a sabedoria humanas, quando desprovidas da orientação divina, muitas vezes frustram os planos de Deus. Aqueles que constroem o templo do Senhor devem fazê-lo em harmonia com o modelo mostrado no monte, a semelhança divina. Deus é desonrado e o Evangelho é traído quando seus servos confiam no conselho de homens que não estão sob a direção do Espírito Santo. A sabedoria mundana é loucura diante de Deus. Aqueles que nela se apoiarem certamente errarão o alvo e se desviarão do caminho. Eles os entregarão aos tribunais, e vocês serão levados diante de governadores e reis por minha causa, para que lhes sirvam de testemunho a eles e aos gentios. A perseguição, paradoxalmente, espalhará a luz do Evangelho. Os servos de Cristo serão levados diante dos grandes do mundo, que de outra forma talvez nunca ouvissem a mensagem de salvação. A verdade tem sido distorcida diante desses homens, que muitas vezes ouvem apenas acusações falsas sobre a fé dos discípulos de Cristo. Muitas vezes, a única maneira de chegarem ao conhecimento de seu verdadeiro caráter é o testemunho franco e corajoso daqueles que são levados a julgamento por causa de sua fé. Sob interrogatório, eles são exigidos a responder e seus juízes, mesmo que relutantes, precisam ouvir o testemunho apresentado. A graça de Deus será concedida a seus servos para que possam enfrentar a emergência. Naquela mesma hora, disse Jesus, será dado a vocês o que dizer, porque não serão vocês que falarão,
mas o Espírito do Pai de vocês é quem falará em vocês. Ao iluminar o Espírito de Deus, a mente de seus servos, a verdade será apresentada em seu poder e preciosidade divinos. Aqueles que rejeitam a verdade se levantarão para acusar e oprimir os discípulos. Mas, em meio ao preconceito, sofrimento e até mesmo a morte, os filhos do Senhor devem revelar a mansidão e a serenidade de seu divino exemplo. Assim, se verá o contraste marcante entre os instrumentos de Satanás e os representantes de Cristo. O Salvador será elevado diante dos governadores e do povo, através do testemunho fiel de seus seguidores. Os discípulos não receberam a coragem e a força dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Então, a promessa do Salvador se cumpriu. Quando Pedro e João testemunharam perante o conselho do Sinédrio, os homens se maravilharam e sabiam que eles haviam estado com Jesus. Atos dos Apóstolos 4:13. Sobre Estevão está escrito que todos os que estavam sentados no conselho, olhando para ele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, e os homens não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos dos Apóstolos 6:15, 10. E Paulo, escrevendo sobre seu próprio julgamento na corte dos Césares, testifica: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram. Mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. 2 Timóteo 4:16, 17. Os servos de Cristo não deveriam preparar um discurso específico para apresentar quando levados a julgamento. Sua preparação deveria ser feita dia a dia, guardando as preciosas verdades da Palavra de Deus e fortalecendo sua fé através da oração constante. Quando levados a julgamento, o Espírito Santo lhes traria à memória as verdades necessárias para cada situação. Um esforço diário e sincero para conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, traria poder e eficácia à alma. O conhecimento obtido por meio de um exame diligente das Escrituras seria trazido como um relâmpago para iluminar a memória no momento oportuno da provação. Mas se alguém negligenciasse se relacionar com as palavras de Cristo, se nunca tivesse experimentado o poder da graça na provação, não poderia esperar que o Espírito Santo lhe trouxesse à lembrança as suas palavras. A preparação é diária e contínua. Eles deveriam servir a Deus diariamente com dedicação total, e então confiar nele plenamente nos momentos de crise. A inimizade contra o Evangelho era tão grande que até os laços familiares mais fortes seriam desconsiderados. Os discípulos de Cristo seriam entregues à morte pelos membros da própria família. E vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, acrescentou ele. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13:13. No entanto, ele os advertiu a não se exporem desnecessariamente à perseguição. Ele próprio muitas vezes deixou um campo de trabalho para buscar outro, a fim de escapar daqueles que procuravam tirar-lhe a vida. Quando rejeitado em Nazaré, e seus próprios concidadãos tentaram matá-lo, ele desceu a Cafarnaum, e ali o povo se admirou de seus ensinamentos, porque a sua palavra era com autoridade. Lucas 4:32. Assim, seus servos não deveriam desanimar diante da perseguição, mas procurar um lugar onde pudessem continuar a trabalhar pela salvação das pessoas, sendo prudentes e sábios. O servo não é mais do que o seu senhor.
O príncipe do céu foi chamado de Beelzebu, e seus discípulos serão da mesma forma apresentados sob uma falsa ótica, difamados e incompreendidos. Seja qual for o perigo, porém, os seguidores de Cristo devem confessar seus princípios com intrepidez e clareza. Devem desprezar a dissimulação e a duplicidade. Não podem permanecer em silêncio até terem certeza de que estão seguros ao confessar a verdade. São colocados como sentinelas para advertir os homens sobre o perigo em que se encontram. A verdade recebida de Cristo deve ser comunicada franca e abertamente a todos. Jesus disse: "O que vos digo em segredo, digam-no publicamente, e o que ouvem ao pé do ouvido, proclamem-no dos telhados." A mensagem do Evangelho não é para ser escondida, mas anunciada com coragem. Jesus mesmo jamais comprou a paz por meio de concessões que comprometessem a verdade. Seu coração transbordava de amor por toda a raça humana, mas ele nunca foi tolerante com seus pecados. Ele era muito amigo deles, para permanecer em silêncio, enquanto seguiam em uma direção que seria a sua ruína. Daqueles que ele havia comprado com seu próprio sangue. Ele trabalhava para que o homem fosse leal a si mesmo, leal aos seus mais altos e eternos interesses. Os servos de Cristo são chamados a realizar a mesma obra e devem estar atentos para que, buscando evitar desarmonia, não comprometam a verdade essencial. Devem seguir as coisas que servem para a paz. Romanos 14:19. Mas a verdadeira paz jamais será obtida com a concessão de princípios divinos, e ninguém pode ser fiel aos princípios sem despertar oposição. Um cristianismo genuíno e espiritual sofrerá oposição por parte dos filhos da desobediência e da escuridão. Mas Jesus recomendou aos discípulos: "Não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma." Aqueles que são fiéis a Deus não precisam temer o poder transitório dos homens, nem a inimizade de Satanás. Em Cristo lhes está garantida a vida eterna e a vitória final. Seu único medo deve ser trair a verdade, traindo assim a confiança e a honra com que Deus os investiu. É obra de Satanás encher o coração das pessoas de dúvida e desespero. Ele as leva a ver Deus como um juiz severo e implacável. Ele as tenta a pecar e depois as convence de que são vis demais para se aproximarem de seu Pai Celestial ou inspirar-lhe piedade. O Senhor, no entanto, compreende tudo isso profundamente. Jesus garante a seus discípulos a simpatia e a misericórdia de Deus para com eles em suas necessidades e fraquezas. Nenhum suspiro é dado, nenhuma dor é sentida, desgosto algum magoa a alma, sem que sua vibração seja sentida no coração compassivo do Pai. A Bíblia nos apresenta Deus em seu alto e santo lugar, não em estado de inatividade, não em silêncio e isolamento, mas rodeado de milhares e milhões de seres santos, todos à espera para lhe cumprir a vontade. Por meios que não nos é dado discernir plenamente, ele está em comunicação ativa e constante com todas as partes de seu vasto domínio. É, porém, neste mundo minúsculo, nas almas para cuja salvação deu seu Filho unigênito, que se centraliza o seu interesse, bem como o de todo o céu. Deus se inclina de seu trono para escutar o clamor do oprimido. A toda sincera súplica e oração, ele responde prontamente: "Eis-me aqui." Ele ergue o aflito e o oprimido de suas tribulações. Em todas as nossas aflições, ele é afligido, também compartilhando de nossa dor. Em toda tentação e em toda prova, o anjo de sua face está perto para livrar, para proteger e guiar. Nem mesmo um passarinho cai por terra sem o conhecimento e a permissão do Pai. O ódio de Satanás contra Deus o leva a odiar todo objeto de amor do Salvador. Ele busca manchar a obra de Deus e se deleita em destruir até as criaturas mais humildes.
É unicamente por meio do cuidado protetor de Deus que os pássaros são mantidos para nos alegrar com seus cantos de júbilo. Ele não os esquece, nem aos menores passarinhos. Não temam, pois, vocês valem mais do que muitos passarinhos. Essa é uma garantia da estima e do cuidado divinos por cada um de nós. Jesus continua, estabelecendo a base da confissão. Se me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante de Deus e dos santos anjos. Vocês devem me servir de testemunhas na terra, canais por onde minha graça possa fluir para a cura do mundo. Assim serei vosso representante no céu. O Pai não vê o caráter defeituoso de vocês, mas os olha revestidos da minha perfeição. Sou o meio pelo qual as bênçãos do céu descerão a vocês. E todo aquele que me confessa, compartilhando meu sacrifício pelos perdidos, será confessado como participante na glória e alegria dos salvos. Quem confessa a Cristo precisa tê-lo dentro de si, em seu coração e em seu caráter. Não se pode comunicar genuinamente o que não se recebeu ou experimentou. Os discípulos poderiam falar fluentemente sobre doutrinas, poderiam repetir as palavras do próprio Cristo, mas a menos que possuíssem mansidão e amor cristãos, não o estariam confessando de verdade. Um espírito contrário ao de Cristo o negaria, seja qual for a profissão de fé externamente. As pessoas podem negar a Cristo pela maledicência, por conversas sem sentido, por palavras falsas ou descorteses. Podem negá-lo, esquivando-se das responsabilidades da vida cristã, buscando prazeres pecaminosos e fúteis. Podem negá-lo, conformando-se com o mundo, por uma conduta indelicada, pelo amor excessivo às próprias opiniões, pela autojustificação, por nutrir dúvidas desnecessárias, por ansiedades excessivas e por se deixarem ficar nas sombras da descrença ou do desânimo. Por todas essas coisas, consciente ou inconscientemente, declaram não ter Cristo consigo e não viverem por ele. E qualquer que me negar diante dos homens, diz ele, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. A confissão não é apenas de palavras, mas de vida. O Salvador declarou a seus discípulos que não esperassem que a inimizade do mundo para com o Evangelho fosse vencida e sua oposição deixasse de existir depois de algum tempo. Disse, não vim trazer paz, mas espada. Esse surgimento de conflitos não é um efeito intrínseco do Evangelho em si, que é a mensagem de paz, mas o resultado da oposição que lhe é movida pelas forças do mal e pela natureza humana decaída. De todas as perseguições, a mais difícil de sofrer é a discórdia no lar, o afastamento dos entes mais queridos da terra por causa da fé. Mas Jesus declara uma verdade profunda e desafiadora. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Essa é uma chamada à lealdade suprema a Cristo, acima de todos os outros amores e laços terrenos. A missão dos servos de Cristo é uma elevada honra, um sagrado depósito. Quem os recebe, diz ele, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Essa identificação entre o enviado e o enviador confere uma dignidade e uma responsabilidade imensas. Nenhum ato de bondade, por menor que seja, para com eles deixará de ser reconhecido e recompensado. E no mesmo reconhecimento, ele inclui os mais fracos e humildes da família de Deus. E qualquer que tiver dado apenas um copo de água fria a um destes pequenos, aqueles que são como crianças na fé e no conhecimento de Cristo, necessitados de um gesto de carinho e reconhecimento, em nome de discípulo, garanto a vocês que de modo algum perderá sua recompensa. É a motivação do amor a Cristo que dignifica o menor dos atos de serviço. Assim,
terminou o Salvador suas instruções. Em nome de Cristo, os 12 escolhidos saíram, como ele mesmo fizera, para levar as boas novas aos pobres, curar os corações partidos, proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Lucas 4, 18, 19. Era uma missão de transformação que ecoaria através dos séculos, impulsionada pelo poder do Espírito Santo e pelo amor sacrificial de Cristo.